Salve, tudo bem? Eu sou o Celso Mariano, somos o Portal do Trânsito, estamos nessa série de encontros aqui com o meu amigo doutor Paulo César Pegas Ferreira. O Paulo é um consultor da ONU, ele é consultor e tem feito pesquisas aí para estudos e publicações do IPEA. O Paulo é presidente do Instituto Zero Mortes, que traz esse conceito tão precioso de valorização da vida para o Brasil. E não é uma tarefa fácil, né, Paulo? Nem uma coisa, nem outra. Eu imagino que enquanto você estava fazendo os estudos todos, você também deve ter se surpreendido com algumas coisas, né? Que às vezes intuitivamente a gente tem a percepção, mas só quando vê os números que, puxa, realmente é isso aqui. Você me contava que o Sandero da tua filha, você nunca se sentiu muito bem nele, depois ficou evidente e a tua sensibilidade tinha já antecipado, né, esse desempenho terrível do modelo 2012, que foi uma das coisas que a gente falou nos programas anteriores. Aqui. Exatamente, Celso. Bom, pessoal, eu gostaria agora, Celso, de falar um pouquinho, né, sobre cinto de segurança. Né? Item extremamente importante. A gente tem percebido, principalmente em táxi, quando a gente usa um carro que não é o nosso, e a gente senta no banco de trás, né? Pode ser um Uber, pode ser um 99 táxi, pode ser um táxi carona, tradicional, carona. Carona, carro da empresa, né? Você não passa o cinto. Algumas pessoas dizem, mas é porque o cinto pode estar sujo, vai sujar minha roupa. Existem milhares de justificativas para você não usar um cinto de segurança. A primeira coisa que eu queria chamar a atenção é o seguinte: num impacto a 50 km por hora, e olha que 50 km por hora é uma velocidade baixa até para centro urbano. Muita gente reclama porque está andando em centro urbano a 50 km. Mas você tem o peso multiplicado por 35 vezes. Então vamos fazer uma conta de padaria aqui. Vamos botar uma pessoa de 30 quilos no banco de trás. Se eu multiplicar esse peso por 35, essa pessoa vira uma pessoa de 1,50 toneladas. Então, uma criança de 30 quilos vira um hipopótamo no banco de trás. Então, mesmo que você seja um condutor que está com cinto de segurança, que tem airbag no seu carro, num impacto a 50 km por hora, essa criança vai se deslocar sobre o seu banco, vai quebrar o seu banco, porque o banco não tem resistência para esse impacto, vai te empurrar contra o cinto de segurança, e olha que o teu cinto de segurança tem um sistema automático de ajuste de travamento para preparar para a pancada, então ele vai te esmagar contra o cinto, então vai ter o quê? Fratura de costela, comprimindo ou até mesmo perfurando pulmão e coração. Tá? Pior do que isso, você vai contra o airbag e o airbag vai ajudar a terminar a brincadeira. A criança provavelmente vai bater contra o teto, ter lesão automática de cervical, vai a óbito ou ficar tetraplégica e vai matar o motorista ou o carona. Então, pelo amor de Deus, pessoal, está no banco de trás, bota o cinto. Independentemente de se vai sujar a roupa, leva uma flanelinha, dá uma de senhor Monk, leva um lenço, passa no cinto, limpa o cinto, mas não deixa de usar o cinto. É a vida de vocês, é a vida do filho de vocês. E aí eu queria, já que eu falei em criança, eu queria chamar a atenção para três situações, na verdade. A primeira situação, né, a gente vê ali, por exemplo, uma grávida. Né? Então, se vocês olharem essa imagem que eu estou projetando aqui, né, a gente tem um slide de uma grávida sentada num banco. Pergunta, uma grávida pode usar um cinto de segurança? O que você acha, senhor? Então, esse é um assunto que volta e meia pergunta, acho que uma vez por semana tem uma pergunta dessas no Portal do Trânsito. E tem muitas dúvidas, desde pessoas, só não pode sobre o abdominal. Não, se ficar bem embaixo, pode. E você ouve a questão básica é a seguinte, o cinto é de 3 pontos. Então, ele passa na região do abdômen e, num caso de colisão, o feto será automaticamente atingido, principalmente a partir do 7º mês de gravidade. De gravidez, desculpa. Então, uma mulher grávida jamais deve usar um cinto de 3 pontos passando pelo abdômen, mas ela não deve de usar o cinto. Existem dispositivos que podem ser comprados
pela internet, que nada mais são do que correias com um passador, não é nada diferente disso. Tem vários modelos, esse aí é só um exemplo, tá? E o que acontece com esse passador? Você desvia o trajeto do cinto, ele passa a pegar nas pernas, não passa mais pelo abdômen, ele se torna virtualmente como um cinto de 4 pontos, tá? E esse cinto de 4 pontos faz exatamente o que? Ele alivia a pressão sobre o abdômen e preserva a vida da criança. Outra característica em relação à mulher, principalmente no banco de trás, Celso. A minha esposa reclama em todos os automóveis que ela anda que o cinto pega no pescoço. E eu fui investigar qual é o problema e a relação de causa e efeito. Eu comecei a descobrir que mulheres, na mesma posição que homens, em sinistros graves e fatais, 83% das mulheres se ferem e o ferimento basicamente é lesão de cervical ou rompimento de carótida. Por quê? O cinto, em vez de passar no ombro, como passa normalmente na gente, passa no pescoço nas mulheres. Num caso de frenagem, o esforço é por aqui, ou pega a carótida e rompe a carótida, e a mulher vai a óbito por hemorragia, ou lesão de cervical, dependendo do chicote, que fica tetraplégica ou pode ir a óbito também. Então, o cinto obrigatoriamente tem um ajuste, uma regulagem de altura. Se essa regulagem de altura não é suficiente, é só por uma razão. As montadoras fazem carro e fazem crash test usando dummy, que é aquele manequim. O boneco, né, que tem articulações e estrutura parecida com o corpo. Né? Simulando um homem de 85 quilos e 1,75 m de altura. Que não corresponde à média das mulheres. Nem a mim. Eu tenho 1,90 m e quase 100 quilos. Percebe? Mas como eu sou homem e sou mais alto do que isso, ele pega mais no meu ombro, só isso. O inconveniente para mim é que ele pega mais no meu ombro do que pegaria, por exemplo, para você. Então, o que eu fiz? Ano retrasado, em 2022, eu participei de um congresso na Suécia, levei esse assunto, levei dados do NHTSA, que também comprovam que nos Estados Unidos mulheres morrem mais do que homens em sinistros, e também por causa de lesão de cervical e rompimento de carótida. Mesmo motivo, portanto. E eu levei para o European NCAP. E o pessoal do European NCAP inicialmente resistiu, mas o pessoal da Volvo, que estava na mesa, concordou. E a partir de setembro do ano passado, o primeiro dummy feminino foi desenvolvido e os crash tests na Europa começam a simular mulheres ao volante e mulheres no banco do carona. Até então, nenhum dummy simulava, por exemplo, a diferença anatômica de uma mulher, por exemplo, as mamas, por exemplo, ovário, útero, o deslocamento da parede abdominal completamente diferente da do homem, porque esses órgãos internos são completamente diferentes, e principalmente o aspecto da gravidez. Tá? Vamos falar da cadeirinha. Uma baita polêmica essa cadeirinha. As pessoas, eu vou usar, não vou usar. Não, é só para ir para a esquina. Não, eu aboli a cadeirinha. O cinto de segurança só protege pessoas com mais de 36 quilos e mais de 1,46 m. Até os 12 anos de idade, isso é estatístico no Brasil, isso é dado censitário, não adianta inventar. Se o seu filho não tem 1,45 m e 36 quilos, não é um ou outro não, é e. O cinto de segurança vai pegar da mesma forma no pescoço do seu filho. É o mesmo problema que você relatou da antes mulher. Da mulher. Né? Então, é você escolher, ou você usa a cadeirinha, que custa R$300 e protege a vida do seu filho, ou na primeira batida, no primeiro impacto que você tiver, ou até mesmo numa freada mais forte, você pode estar matando o seu filho. A escolha é sua, mas você tem que saber do risco que está correndo. Você não pode depois dizer, mas eu não sabia, mas eu não fui alertado. Então, Celso, eu queria aproveitar o teu canal pela acessibilidade que ele tem, né? Divulgar isso, porque eu acho isso crítico. E só mais um recado, né, que eu acho que é extremamente relevante. Hoje, em carga tributária, cada morte no Brasil está custando, para nós contribuintes, porque não é uma entidade de governo, não.
somos nós que pagamos a conta. Cada morte no Brasil custa 2,95 milhões de reais. Se nós pegarmos, por exemplo, de 2007 até 2019, 2018, foi 1,5 trilhões de reais. Isso é PIB de muito país. Tem muito país no mundo que não tem um PIB desse. E a gente está jogando isso pelo lixo com vidas no trânsito. Não estou falando nem do custo da reabilitação dos casos de invalidez permanente, dos problemas de afastamento de trabalho, que é uma outra montanha de problemas, de despesas, de custo, de impacto. de dinheiro e por aí vai. É. Então, pelo amor de Deus, seja você de uma concessionária de rodovia, seja você de uma montadora de veículos, seja de uma prefeitura, seja de um estado, seja do governo federal, toda vez que você pensar assim, mas eu não tenho dinheiro para investir em segurança, seja na via, seja no veículo, seja até na hora de escolher um carro, pensa na conta. A relação custo-benefício eu estou gastando isso para reduzir o impacto de 2,95 milhões de reais. O dia que a população tiver consciência desses números, a gente começa efetivamente a ter um grau de evolução natural de proteção e percepção de risco. Porque, por enquanto, o brasileiro ainda vive do sonho de que isso nunca vai acontecer comigo. Que é uma ilusão. Aliás, né, de muitas ilusões estão permeadas essas histórias dos pequenos e grandes sinistros de trânsito. Né? Aquele quase acidente, ele vai somar mais meia dúzia de quase acidentes, e daqui um pouco você tem de fato um acidente. E aí que a gente vai ver, né, assuntos que falamos nos outros programas, que aquele veículo não te dá a proteção que deveria dar. Né? Que você se iludiu, se enganou, se distraiu, ou nem percebeu, ou nem tinha o conhecimento que determinados equipamentos de tecnologias que estão aí, que estão disponíveis, deveriam estar no veículo que você comprou e não estavam. Então, essa mudança de percepção, ela tem que acontecer. Então, depois que acontece o acidente, é que você vai lembrar, puxa, devia ter posto o filho na cadeirinha, não devia ter comprado aquela cadeirinha mais ou menos, devia ter gastado 100, 200 reais a mais para ter a proteção. Gente, quando um sinistro, né, quando um evento desse, quando um acidente começa a acontecer, não tem freio. Só é possível resolver antes, prevenindo, desligando os fatores. Quando começa, não dá. Você pode ser um ninja, mas o copo com leite que você esbarrou na beiradinha da mesa, quando ele começa a cair, se você for ninja, talvez você consiga pegar o copo, mas ainda assim vai derramar leite, né? Você vai perder. Não dá para pensar, não dá para ter a esperança de que nada vai acontecer comigo. Certamente, Paulo, Deus, o Criador, ou como quer que você trate a espiritualidade na tua vida, tem coisas mais importantes para cuidar do que os nossos descuidos aqui, né? Nós precisamos desse amadurecimento. E ele não pode levar a culpa de falar assim, foi Deus que quis, não foi Deus que quis. Então, por favor, pessoal, quando forem comprar um veículo, seja ele para frota, seja ele para uso particular, seja até mesmo o táxi que você vai pegar, dá uma olhada no número de estrelas do Latin NCAP. E não usem veículos que não tenham pelo menos 3 a 4 estrelas. Tá? O ideal é acima de 4. Mas vamos dar uma tolerância, uma margem aí, né, de migração. Porque entre uma estrela, que isso, é a boa parte do que tem vamos aí, 4, 3, está bom. Né? Esse suicídio que está sendo criado. É suicídio. Você comprar um carro com 1 estrela é suicídio. Você está levando a sua família para um suicídio coletivo. Né? Então, montadoras que insistem em colocar carros de 1 estrela, elas são pessoas fomentadoras de suicídio coletivo. O problema é que a população, na hora de comprar o carro, não tem no para-brisa o teste do Latin NCAP, que é uma das propostas da Carta de Curitiba, que nós fizemos. Então, a proposta nossa é que tenha a certificação do Latin NCAP, porque tem, inclusive, estrelas para cadeirinha, criança no banco de trás, o ocupante, o motorista e o carona. E aí sim, pela forma que você vai usar o carro, você vai dizer se aquilo atende ou não a sua família, ao seu ente querido ou a sua necessidade de serviço. Mas não comprem carros
de baixo nível de segurança. A vida de vocês e a vida dos seus colaboradores justifica o investimento. Pensem nisso. Obrigado, Celso, pela oportunidade. Paulo, muito obrigado. Obrigado a você. Sucesso no Zero Mortes. Se você não conhece o Zero Mortes, tem o link aqui na parte escrita que acompanha essa matéria, essa postagem. Você vai conhecer e mande as suas dúvidas, sugestões e até suas críticas, né, Paulo? Por que não? Claro. Né? Você pode talvez não concordar com tudo que foi falado aqui nessa série, mas com certeza tudo isso faz parte dessa evolução que nós queremos para trânsito e mobilidade no Brasil. Tchau, pessoal. Até a próxima. Até logo. Muito obrigado.